bem, pessoal? O pessoal entrando aí ao vivo. Estamos fazendo essa live aqui pelo perfil da Editora Método. Quero agradecer ao pessoal da editora pelo convite mais uma vez. Tinha feito isso na primeira fase e aí vamos fazer hoje um ambiente um pouco diferente, porque eu estou em sala de aula aqui no curso Fórum, onde eu dou aula não só no preparatório da OAB, mas também em outros cursos, e hoje nós tivemos aula aqui com o pessoal da segunda fase, o pessoal que está se preparando aqui para a segunda fase. Então, vamos fazer essa apresentação aí até umas 9h30, mais ou menos, 9h35, dando dicas especificamente para a prova de segunda fase da OAB. Mas é claro que essas dicas também podem ser úteis para outras provas. Não disse meu nome, eu sou o professor Felipe Novaes, sou professor de Direito Penal. Se quiser me seguir aí no Instagram, o meu perfil é Professor Felipe Novaes. Então você pode acessar aí o Instagram e me seguir lá no meu perfil pessoal. Mas hoje vou dar as dicas aqui pelo perfil da Editora Método. Esse foi o convite que foi feito. Legal? Então, nosso objetivo é esse, dar dicas rápidas para a prova de segunda fase. Quero começar dando dica para vocês sobre a peça processual que eu estou apostando que pode cair na prova. E a peça processual que eu estou apostando, é meu palpite, né? Claro que a gente não faz ideia do que pode vir, é um agravo em execução. O agravo em execução é um recurso, eu não sou professor de processo penal, então não pretendo tratar do tema recursal em si, mas ele está previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal e ele é cabível das decisões do juízo de execução penal. Em alguns estados, vara de execução penal, em outros estados, vara de execução criminal, enfim, tem nomes diferentes, então o juízo da execução penal. Está no 197 da Lei de Execução Penal. O prazo está na súmula 700, então não deixe de olhar lá a súmula 700. Mas eu quero tratar de alguns temas de mérito que poderiam aparecer nesse recurso. É claro que se trata de decisão do juiz da execução, só justificar minha mão suja, né, que eu estava dando aula sujo de tinta, de pilô, legal? É isso. Mas, vamos lá. Então, claro que são temas de execução penal. O primeiro tema que eu acho que seria possível num agravo em execução é a progressão de regime. É um tema clássico. Progressão de regime é um tema que pode cair. Progressão de regime, pessoal. 1/6 da pena, artigo 112 da LEP. Bom comportamento carcerário, então 1/6 da pena, bom comportamento carcerário do agente. E se o juiz fundamentar concretamente o exame criminológico. Então é possível determinar que se faça exame criminológico desde que o juiz fundamente concretamente a necessidade. É a súmula 439 do STJ. 1/6 da pena, bom comportamento carcerário, exame criminológico, desde que o juiz fundamente, conforme súmula 439. Beleza. Se for crime contra a administração pública, além desses requisitos, é necessário reparar o dano causado à administração. Então, se a questão disser que foi um crime de peculato, é necessário que o autor do peculato repare o dano que ele causou à administração para que ele tenha direito à progressão de regime. Então, além do cumprimento dos requisitos, é necessário que ele repare o dano para que ele tenha o direito à progressão de regime. Isso está no artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Então, você vai combinar o 112 da Lei de Execução Penal com o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Felipe, mas se ele demonstrar que não tem capacidade de reparar o dano, pode ser dispensado? Pode. Só cumprimentar meu amigo Rochester, delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro, professor de penal. Valeu, irmão, um abraço. Continuando. Então, o artigo 112 da LEP, junto com 33, parágrafo 4º, na progressão de regime, quando se tratar de crime contra a administração. Mas se ele não tiver capacidade de reparar o dano, a questão dizia isso, ele tem direito à progressão ainda assim. Basta que ele demonstre essa insolvência, ou seja, essa incapacidade de reparar o dano, ele terá direito à progressão mesmo assim. Ok. Se for crime hediondo, pessoal, se for crime hediondo ou equiparado, as frações específicas do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos serão exigidas.
Então, se tratando de crime hediondo ou equiparado, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos exige que ele cumpra 2/5 da pena se ele for primário e 3/5 da pena se ele for reincidente. 2/5 da pena se primário, 3/5 da pena se reincidente. A Lei de Crimes Hediondos não fala nada sobre bom comportamento, mas é claro que o bom comportamento continua exigível a partir da LEP. Então, além do 2/5 ou do 3/5, primário ou reincidente, tem que ter bom comportamento lá no artigo 112 da LEP. É possível fazer exame criminológico? Sim, desde que fundamentado pelo juiz, súmula 439. Então, tudo igual, só o que muda é 1/6 da pena, que torna-se 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente. Ok? Então, a única modificação é essa, se tratando de frações de pena específicas ali. Só que cuidado, essas frações foram incluídas na Lei de Crimes Hediondos em 2007, pela Lei 11.464 de 2007, 11.464 de 2007. Antes dessa lei, a Lei de Crimes Hediondos proibia a progressão, mas tinha sido considerada inconstitucional pelo Supremo. Então, embora a lei proibisse a progressão, essa proibição não era válida, porque o Supremo havia considerado inconstitucional. Se o Supremo havia considerado inconstitucional, a progressão de regime era devida nos crimes hediondos com base na LEP. Imagina, tem a LEP, 1/6, bom comportamento para todos os crimes. Aí vem a Lei de Crimes Hediondos e proíbe a progressão. Alguns anos depois vem o Supremo e diz, é inconstitucional. Derruba a Lei de Crimes Hediondos, volta a LEP, 1/6 da pena. Um ano depois da decisão do Supremo, 2/5 ou 3/5 muda a lei. Então, o 2/5 ou 3/5 não tem que ser comparado com a proibição da progressão. O 2/5 ou 3/5 tem que ser comparado com 1/6 da LEP. E quando é comparado com 1/6 da LEP, é uma novatio legis impejus. É uma lei nova para pior. E leis novas para pior em matéria penal são irretroativas. Logo, se chegou lá na prova, caiu uma questão sobre progressão de regime em crime hediondo, olhe a data do crime. Se o crime for anterior à mudança da lei, anterior a 2007, 1/6 da pena. Se for posterior, 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. E aí use na resposta a súmula vinculante número 26 e a súmula 471 do STJ. A súmula vinculante 26, evidentemente do STF, e a súmula 471 do STJ. Beleza? Ok. Cuidado especial. Há alguns crimes hediondos que só se tornaram crimes hediondos depois de 2007. E aí é claro que as frações de 2/5 ou 3/5 para esses crimes que só se tornaram hediondos depois de 2007 não levam em conta o ano de 2007, e sim a data da lei que transformou em hediondo. Vou dar um exemplo. Lesão corporal gravíssima ou seguida de morte praticada contra agentes de segurança. É o inciso 1A do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Essa lesão corporal gravíssima ou seguida de morte praticada contra agentes de segurança só se tornou hediondo em 2015. Ela se tornou hedionda lá em 2015 e, portanto, só a partir daí é que o rigor da Lei de Crimes Hediondos pode ser aplicado. Estou vendo aqui o número da lei. Se tornou hediondo pela Lei 13.142 de 2015. Então, esse exemplo, imagina que uma questão diga que foi praticada uma lesão corporal gravíssima contra um policial em 2014. Era crime? Era. Mas já era hediondo? Não. Com quanto é a progressão dele? 1/6, porque eu não posso aplicar a Lei de Crimes Hediondos. Ele não era hediondo. Em 2015, ele se transformou em crime hediondo, foi transformado em crime hediondo. A partir da Lei 13.142 de 2015, se eu praticar uma lesão gravíssima ou seguida de morte contra um policial, passa a ser hediondo. E aí, só a partir daí, é que as frações podem ser cobradas. Então, cuidado com a pegadinha. Botar esse crime, botar a prostituição infanto-juvenil, que foi só em 2014, colocar a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, que foi só em 2017, ou seja, crimes que só se tornaram hediondos depois. Oi, Camila, tudo bem? Camila, nossa editora da Editora Método, editora dos meus livros. Beijão. Obrigado pelo convite, estou sempre disponível. Mas vamos lá. Então,
Voltando para cá. Então, o crime hediondo, só depois que se tornou hediondo. Progressão de regime é um tema bom para um agravo em execução. Imagina, o juiz negou a progressão. Imagina essa situação do crime hediondo. O João praticou um crime hediondo em 2006. Foi condenado a 20 anos de pena. Quando tinha cumprido 1/6, requereu a progressão e o juiz negou, afirmando que, por se tratar de crime hediondo, ele teria que cumprir 2/5 porque ele era primário. Está certa a decisão do juiz? Não. Né? Por que não? Porque como ele praticou o crime em 2006, antes de 2007, a progressão dele é com 1/6 da pena e não com 2/5 ou 3/5. Agravo em execução. Um segundo tema possível num agravo em execução é o livramento condicional. Livramento condicional, artigo 83 do Código Penal e seguintes ali. Então pode ser com os requisitos do livramento, ele já cumpriu os requisitos, mas o juiz negou o livramento, e aí tem que agravar, dizendo que ele cumpriu os requisitos. Beleza? Ou pode ser uma questão sobre a revogação do livramento. O livramento foi revogado por algo que não deveria revogá-lo. Aí você tem que olhar as hipóteses de revogação na hora da prova, lá no artigo 85, 86, por ali, ver as hipóteses de revogação e ver se se enquadra ou não naquela situação. Agravo em execução para ir contra a decisão do juiz que revogou o livramento condicional. Uma outra hipótese de agravo em execução seria alguma questão envolvendo remissão da pena. Remissão da pena é um tema que caiu pouquíssimo em prova. E é um tema que teve mudanças em 2011 e tal, ou seja, um tema legal para cair. Remissão da pena no regime fechado ou no semiaberto pode ser tanto pelo estudo quanto pelo trabalho. No estudo tem a fração, artigo 126 da LEP. Você abre o 126. Pessoal, vamos combinar isso, né? Na hora da prova, abra a lei. Você tem a consulta à legislação. Então, leva o seu vade-mecum, abra o seu vade-mecum lá na prova, leva o seu código, a sua legislação, abra lá na hora da prova, para você poder ver os artigos, ver as súmulas, não confia na sua memória, vai para a prova preparado para fazer a prova. Então, remissão, artigo 126 da LEP. No regime fechado e no semiaberto, tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, tanto o trabalho quanto o estudo geram a remissão. 12 horas de estudos em 3 dias, 1 dia de remissão. 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão. Ok. Vamos supor que a questão diga que ele trabalhou esses dias ainda na prisão preventiva. E que quando ele foi condenado, ele, assim que começou a cumprir a pena, requereu a remissão. E que o juiz da VEP negou a remissão, dizendo que como tinha sido na prisão preventiva e não na pena, ele não teria direito. Só que a LEP diz que ele tem direito. Então, um agravo em execução, requerendo o direito dele à remissão. Uma questão simples de cair na prova. Mas talvez a questão mais importante sobre a remissão seria para a perda da remissão. O artigo 127 da LEP diz que em caso de prática de falta disciplinar grave, o condenado perde até 1/3 da remissão dele. Até 1/3 da remissão dele. Artigo 127 da LEP. Você não precisa decorar isso, você só precisa entender e lembrar o que eu vou te falar agora. Esse artigo foi alterado em 2011. Antes da alteração, ele gerava a perda integral da remissão. Então ele falava em perda integral. O preso ficou lá 10 anos ganhando remissão, ele perdia toda a remissão quando praticasse falta grave. Agora ele gera a perda de até 1/3 da remissão. Até 1/3 da remissão. Então isso pode cair na prova dizendo, por exemplo, que o juiz decretou a perda integral. Não é mais perda integral, é de até 1/3. Pode cair na prova, por exemplo, dizendo que o juiz negou a retroatividade da lei. Ele praticou a falta grave antes da mudança, perdeu a remissão toda, só que a lei nova é mais benéfica, tem que retroagir para ele. E aí o juiz negou a retroatividade, disse que a falta grave foi antes e que como a falta grave foi antes, ele não tem direito a esse benefício. E pode ser que essa questão sobre perda da remissão envolva a súmula vinculante número 9. Se ela envolver a súmula vinculante número 9, você vai escrever que a súmula vinculante número 9 tratava do artigo 127 anterior e não do atual. E que se a lei mudou em benefício, isso retroage até diante da súmula. Até diante da súmula. Porque a súmula vinculante número 9 diz que o artigo 127 da LEP foi recebido pela ordem constitucional. Claro que ela está falando do 127 anterior, aquele que era anterior à Constituição, aquele que falava de perda total da remissão, perda integral da remissão.
Então não há mais perda integral da remissão. O que há é uma perda parcial da remissão. Ele vai perder até 1/3 dela, observados os critérios lá do artigo 57 ou 58 da LEP. Legal? É só ler o artigo 127 na hora da prova. Beleza. Então esses são temas que podem aparecer, no meu sentir, num agravo em execução, seja na própria peça processual, seja numa questão sobre isso. Ok? Numa questão sobre isso. Agora, pensando aqui em temas de direito penal, pessoal, eu quero dar algumas dicas sobre iter criminis, tentativa, desistência e tal. O que é a tentativa de um crime, pessoal? Tentativa de crime significa que aquela pessoa iniciou a execução, ou seja, dentro do iter criminis, ela passou pela cogitação, passou pela preparação e entrou na execução. Então, aquela pessoa iniciou a execução daquele crime. E não consumou o crime por uma circunstância alheia à vontade dela. Isso é o que caracteriza uma tentativa. Está lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O agente que dá início à execução e não consuma por circunstâncias alheias à vontade dele. Isso é o que caracteriza a tentativa. Pessoal, só uma coisa, eu não estou lendo as mensagens, legal? Estou centrado aqui na imagem e não estou lendo as mensagens. Então me desculpa aí se por acaso alguém me cumprimentou e eu não vi, legal? Mas é isso. Né? Depois se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, manda para o meu perfil, Professor Felipe Novaes, me segue lá e manda para mim lá por mensagem que eu respondo depois. Mas aqui eu não estou conseguindo olhar, está passando rápido, eu não estou conseguindo olhar e para não me desconcentrar eu não estou olhando mesmo, legal? Então, beijo para os amigos que estão aí que por acaso mandaram mensagem, eu realmente não tô acompanhando. Ok? Então vamos lá. Então a tentativa iniciou a execução, não consumou por circunstância alheia à vontade. Iniciada a tentativa, não consumou por circunstâncias alheias à vontade, tentativa do crime. O que acontece na tentativa? Ele é punido com a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. E só para lembrar, a tentativa pode sofrer classificações. Primeiro, imperfeita e perfeita. Imperfeita, parou durante a execução. Não conseguiu nem fazer o que ele planejou. Ele ia dar 5 tiros, atirou a primeira vez, foi interrompido. Ele entrou na casa para furtar, foi interrompido. Então eu interrompo a própria execução do crime. Ele não pratica nem os atos executórios. Já a tentativa perfeita, que também é chamada de crime falho, tentativa perfeita ou crime falho, ocorre quando o agente pratica toda a execução, realiza todos os atos executórios, mas a circunstância alheia à vontade impede o resultado naturalístico do crime. Então fica muito claro que se ela impede o resultado naturalístico do crime, ela só acontece em crimes que sejam de natureza material. Porque só nos crimes materiais impedir o resultado impede a consumação. Um homicídio, um aborto, uma lesão corporal. Porque num crime formal, imagina uma corrupção. O corrupto, funcionário público, solicitou a vantagem. Está consumado. Por circunstância alheia, não conseguiu receber. Isso é tentativa? Não, isso é crime consumado, porque o crime é formal, já se consumou com a conduta. Então, se já houve a consumação com a conduta, não há que se falar mais em tentativa. Então, tentativa perfeita, que é aquela que impede o resultado só nos crimes materiais. Imagina um homicídio. Atirou lá na vítima o tanto de vezes que planejou, mas a vítima conseguiu sobreviver. Estava com colete de proteção, foi salva por alguém, conseguiu sobreviver. Então, tentativa imperfeita interrompe a execução. Tentativa perfeita impede o resultado. Imperfeita pode acontecer em qualquer crime plurissubsistente, interrompendo a execução. A perfeita só em crime material. Tentativa cruenta e incruenta. É uma outra classificação. Tentativa cruenta e incruenta. Cruenta, houve dano, houve lesão. Incruenta, não teve lesão nenhuma. Ficou todo mundo ileso, ficou tudo sem dano. Imagina num homicídio. Numa tentativa de homicídio, a vítima foi alvejada e ficou lesionada. Tentativa de homicídio cruenta. Também chamada de vermelha. Agora, se eu atiro na vítima e erro os tiros todos,
a tentativa é incruenta, também chamada de branca, porque não houve lesão. Qual é a relevância disso? Dosimetria da pena, diminuição de 1/3 a 2/3. Como é que o juiz baliza essa diminuição? Levando em conta esses elementos. Quanto mais lesão causou, quanto mais perto da consumação chegou, levando em conta esses elementos. Perfeita, imperfeita, branca ou vermelha. Incruenta ou cruenta. Do outro lado da moeda estão a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir na execução. Ele voluntariamente desistiu de prosseguir na execução do crime. Então ele iniciou a execução e ele desistiu de prosseguir na execução. Isso é o que caracteriza uma desistência voluntária. Iniciou a execução e desistiu de prosseguir na execução. Beleza? É isso. Eu li o comentário aqui acho que é Nicola, né? da Beatriz, e lendo o comentário aqui da Beatriz Nicolau, eu quero dizer o seguinte, eu disse que a minha opinião é que pode ser um agravo em execução, não estou dizendo que vai ser porque eu não tenho controle sobre isso. E segundo, agravo em execução não é uma peça difícil não, juiz da VEP, fácil de identificar, 197 da LEP, súmula 700, ponto, acabou, petição de interposição, razões, ou seja, uma peça muito tranquila de fazer, igualzinho um rez, igualzinho uma apelação, só muda o nome e alguns detalhes de prazo, de pedido de revisão da própria decisão e etc. Mas agora não é hora da gente ficar aí dizendo se quer essa peça ou se não quer, porque a gente não tem controle sobre isso. O importante é chegar na prova preparado para todas elas. Legal? Beleza, vamos continuar. Desistência voluntária. Ele voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então ele inicia a execução e ele para no meio. Seria equivalente à tentativa imperfeita. Legal? Só que agora é voluntário, foi ele quem parou. Então ele dá o primeiro tiro e desiste de continuar. Sem que nada aconteça, para impedi-lo, ele desiste de continuar. Já o arrependimento eficaz, ele já praticou toda a execução, se arrependeu e impediu o resultado. E impedindo o resultado, impediu a consumação. Então também só em crimes materiais, porque só nos crimes materiais impedir o resultado impede a consumação. Legal? Então só em crimes materiais. Lá no crime material, ele impediu o resultado e assim impediu que a consumação acontecesse. Então isso caracteriza a hipótese de arrependimento eficaz. Desistência voluntária durante a execução, arrependimento eficaz, já executou, impediu que o resultado acontecesse. Ambos têm que ser voluntários. Voluntários é diferente de espontâneos. Então a ideia de parar ou a ideia de se arrepender não precisa partir dele. Ele pode ser convencido por alguém. Ele só não pode ser obrigado. Ele parou voluntariamente. Ele se arrependeu voluntariamente. Então a ideia de parar não precisa partir dele. Mas é necessário que ele pare voluntariamente. Voluntário é diferente de espontâneo. Então ele pode ser convencido por alguém. Aquela questão que diz que a vítima chorou, pediu pelo amor de Deus, o convenceu a não matá-la, ele desistiu, é desistência, embora convencido pela vítima. O que não pode é ser forçado. E aí você pode usar a fórmula de Frank para não ter dúvida. Se ele queria continuar e não pôde, é tentativa. Agora, se ele podia continuar e não quis, é desistência ou arrependimento, dependendo da situação. Quer, mas não pode, tentativa. Pode, mas não quer, desistência ou arrependimento. Quer continuar, mas não pode, tentativa. Pode continuar, mas não quis, desistência ou arrependimento. Então você olha lá na hora da prova a historinha e pensa nisso. É para saber qual é a situação. Cuidado com hipóteses que parecem uma coisa, mas não são. O agente está dentro da casa furtando quando o alarme começa a tocar. Aí a questão, de propósito, usa a palavra desiste. O cara está dentro da casa furtando quando o alarme começa a tocar. Assustado, com medo, desiste e vai embora sem levar nada. Isso é desistência voluntária? Pensa na fórmula de Frank. Ele podia continuar e não quis? Ou ele queria continuar, mas por causa do alarme não pôde? É tentativa isso, né? Não é desistência. Ele queria ter continuado, mas o alarme tocou, ele ficou com medo de ser preso e foi embora. Então isso caracteriza a tentativa do crime e não uma desistência. Então cuidado com esse tipo de situação lá na prova, para que não se confunda com isso, para que não tenha erro quanto a isso lá. Beleza? Ok.
E o arrependimento posterior, pessoal? Arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal. Então ela não interrompe mais iter criminis, ela é posterior. Posterior à consumação. O crime já está consumado quando aquela pessoa se arrepende. Se o crime já está consumado quando aquela pessoa se arrepende, arrependimento posterior. O arrependimento posterior, pessoal, ele é causa de diminuição de pena. Legal? Causa de diminuição de pena. Arrependimento posterior, causa de diminuição de pena. Essa causa de diminuição de pena vai ser aplicada de acordo com alguns requisitos. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparação do dano. Ele reparou o dano. Até o recebimento, decisão que recebe a denúncia. Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Por um ato voluntário do agente. Então, são 4 requisitos. Sem violência ou grave ameaça, reparou o dano, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente. Isso é o que caracteriza essa hipótese de arrependimento posterior. Então, arrependimento posterior não se confunde com arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, ele impede a consumação, ele impede o resultado, impedindo a consumação. Já no arrependimento posterior, o crime está consumado. Quando ele se arrepende, vai lá e tal. E para encerrar as minhas dicas, pessoal, eu quero falar rapidamente sobre a questão que eu estou palpitando para a prova, que é a questão do aumento de pena do roubo com a arma branca ou com a arma imprópria. Vocês sabem que o Código Penal sofreu uma alteração agora no começo do ano de 2018, especialmente nos crimes de furto e de roubo. Acho que todo mundo está acompanhando isso, sabe disso, está com o código atualizado para fazer a prova no domingo. Essa modificação feita no código foi com o objetivo de incluir, tanto no furto quanto no roubo, crimes mais severos, crimes mais graves, quando se utilizar explosivo. Então tem um furto qualificado pelo explosivo e um furto qualificado pelo objeto da subtração ser explosivo. Então, 2 furtos qualificados novos. Um quando o meio para o furto é um explosivo e o outro quando o furto é de explosivo. Furtou o explosivo. São 2 qualificadoras novas. É a mesma coisa no roubo, só que lá no roubo é aumento de pena. Um aumento de pena para quando o roubo for de explosivos e um aumento de pena para o roubo quando usar no roubo explosivos. Beleza. Igual. Furto e roubo, igual. Mesma coisa. Só que um é qualificado, o outro é aumento de pena. É só você pegar a lei e olhar na hora da prova. Só que lá no roubo, o legislador resolveu que ele queria punir de forma ainda mais severa, ou seja, com um aumento de pena ainda maior, o uso da arma. Ele revogou o aumento da arma, que estava lá há anos, e criou no lugar um aumento novo, ainda mais severo, maior. Só que ao invés de escrever arma, escreveu arma de fogo. E aí, quando ele escreveu arma de fogo, antes era arma. Antes, aumentava-se a pena quando a violência ou a grave ameaça fosse realizada com emprego de arma. Podia ser de fogo, podia ser branca, podia ser até imprópria, que são aqueles objetos que não são arma, mas têm poder lesivo de arma. Desde que tivesse poder lesivo, aumentava a pena. O que fez o legislador? Revogou esse aumento e criou um novo. Só que no novo, ele escreveu arma de fogo. E quando ele escreveu arma de fogo, ele causou 2 situações. A primeira, para a arma de fogo, o aumento de pena continua existindo, mas é ainda mais severo. Então não pode retroagir porque é uma lei nova em prejuízo, uma lei nova pior. Se o agente praticou o crime antes de março de 2018, vai ter o aumento anterior. Se praticou depois, aí sim vai ter o aumento novo. Ok, então para arma de fogo continua aumentando a pena, a lei mudou para pior, não pode retroagir. Ponto. Mas e a arma branca? A arma imprópria? O cara que roubou usando uma faca, usando um caco de vidro, uma garrafa quebrada, tinha aumento de pena de 1/3 à metade, agora não tem mais. A arma branca foi suprimida da lei. A arma imprópria, idem. E isso já foi reconhecido, inclusive, pelo STJ. Está lá no informativo, ok? Não é súmula, não. Informativo 626.
está inclusive já no informativo 626, dizendo que a lei mudou em benefício, e que a lei penal, quando muda em benefício, porque ela deixou de prever uma causa de aumento, ela retroage em benefício de todo mundo. Ela retroage em benefício de todo mundo. Então, fica muito claro que o legislador, não sei se fez isso de propósito, se achou que não devia aumentar mesmo, ou se equivocou, mas ele acabou criando uma novatio legis in melius, retroativa, com base no artigo 5º 40 da Constituição, que diz que a lei penal retroage quando em benefício, ao afastar o aumento de pena da arma branca ou da arma imprópria. Então, se caiu uma questão lá na prova, pode até ser um agravo em execução, hein? Se caiu uma questão lá na prova dizendo que o João praticou um roubo com uma arma branca lá no passado, foi condenado com o aumento de pena, está cumprindo a pena, já teve trânsito em julgado, entrou em vigor a lei nova, o que você pode pedir em benefício dele? Aí não tem nada de agravo. Petição para o juízo da execução, pedindo a aplicação retroativa da lei nova para afastar o aumento de pena e aí explicar isso tudo que eu expliquei agora. Botar os artigos e tal, claro. Mas imagina que diga que isso foi requerido pela defesa e o juiz negou. Agravo em execução. Retroatividade da lei benéfica, mostrar que a lei mudou em benefício, explicando isso que eu acabei de explicar, e pedir a aplicação para ele, para afastar o aumento de pena. Cuidado, hein? O STJ, no informativo 626, equivocadamente, utiliza a expressão houve abolício criminis da arma branca. Houve abolício criminis da arma imprópria. Não. Abolício criminis é quando deixa de ser crime. O roubo deixou de ser crime? Não. Então, o que houve foi uma novatio legis in melius. Ele vai continuar respondendo pelo roubo, vai continuar condenado pelo roubo, só não vai ter mais o aumento de pena da arma. Então, uma mudança benéfica que não aboliu o crime. Se você puser na prova da OAB abolício criminis, tenho certeza que a banca vai te dar errado. Então, não é abolício criminis, é novatio legis in melius. Artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, artigo 5º 40 da Constituição. Artigo 2º, parágrafo único do Código Penal e artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Essas eram as dicas que eu queria dar. Quero agradecer os meus alunos aqui da segunda fase que ficaram aqui assistindo as dicas depois da aula, beleza? Quero agradecer ao pessoal que está assistindo aí ao vivo. Colocar de novo meu Instagram, Professor Felipe Novaes. Esse vídeo, se eu não fizer nada errado agora aqui, vai ficar postado aí no perfil da Editora Método. Espero não fazer nada errado na hora de desligar. E também, se eu conseguir salvá-lo, vou postar também lá no meu perfil na IGTV. Então entra lá, Professor Felipe Novaes, me segue. Se tiver alguma dúvida, eu vi o pessoal aí pedindo para falar sobre erro. Manda sugestão de tema lá, quem sabe amanhã, quem sabe sábado e tal, sexta, eu gravo mais uns videozinhos aí para a gente tirando dúvida, coloco lá no meu perfil e tal, sobre alguns outros pontos que vocês tenham dúvida. Então me segue e manda por mensagem o tema. Eu já vi aqui erro. Acho que é um bom tema mesmo para fazer uma revisãozinha. Então, quem tiver algum outro tema, manda lá que eu faço. Agora, não adianta mandar prescrição, né? Porque prescrição, a aula de 2 horas. Né? Então, coisas que sejam possíveis em dicas rápidas. Quero saber sobre crimes sexuais. Não dá também, né? Não dá para falar. Então, coisas rápidas lá, beleza? Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Editora Método, Grupo Gen, obrigado pelo convite. Estou aqui no Curso Fórum à disposição de vocês sempre. Tchau, tchau.